Quando você vê esse logo, que banco que você lembra com esse logo e essas cores? A gente vai falar sobre hoje, sobre o rebranding do Itaú, que ficou exatamente nessa coloração, uma carinha nova, e toda vez que uma marca muda de logo, muda de cor, a empresa é muito criticada. Há quem ame, há quem odeie, essa é a nova identidade visual do Itaú, o maior banco do Brasil, uma das top 5 maiores empresas do Brasil. Então é muito importante a gente entender o que está por trás de tudo isso. Tem muita coisa que envolve política, muita coisa que envolve diversidade, muita coisa que pode impactar no lucro do banco. Então, se você gosta de mercado financeiro, se você gosta de marketing, se você gosta de vendas, esse vídeo ele é um grande complemento. Por quê? Prazer, eu sou o Johnny Vicari, eu falo de marketing e vendas. Eu já trabalhei em banco, então sei como o rebranding impacta dentro do banco, mas eu trabalho nas áreas de marketing e vendas. Então, eu vou contar para você exatamente como uma identidade visual, que olha como começou em 43 e como está hoje em 2023, pode impactar. E olha como a identidade do Itaú era tão clara dos anos 92 até 2022. Esse amarelo no fundo, com esse. Isso é algo que marcou nossa geração. Marcou, a gente sabe que isso aqui é o Itaú. Agora, a gente tem essa nova carinha que, confesso, foi extremamente criticada. A gente tem pessoas aqui, tanto que olham para o mal. Então, assim, tem um perfil que eu acho muito legal de design, que é esse Design for Humans. Ele é um cara especialista em design, como eu não sou, né? Mas ele trouxe aqui esse fundamento. Que banco essa imagem te remete? Porque eu já vou mostrar que tem outro banco que a identidade visual dele é muito parecida com a do Itaú. Pareceu até uma cópia, se você para pra pensar. E eu sinto que esse cara do Design for Human, até ele tentou fazer essa brincadeira de que imagem esse banco te remete, mas aqui a galera no comentário, a galera não caiu no bait dele, por incrível que pareça. A galera ainda assim achou que o Itaú é a imagem que aparece aqui dentro. Mas você pensou em outro banco quando você viu essa imagem aqui dentro? Eu vou trazer aqui para vocês um meme que o Banco Inter soltou, inclusive. O Banco Inter já tem esse logo, que ele é inteiramente laranja dentro e o Inter escrito aqui dentro. Muito parecido com o Itaú. E dele até comentou, pode copiar, só não faz igual. E o meme Pô, eu ia falar Mister Beast agora, é um Mister Bean aqui dentro. Então, realmente, assim, é um logo, quando você para pra pensar, você pode escrever qualquer coisa aqui no meio. Você pode escrever Itaú, Inter, e o Inter já tem essa identidade visual há mais tempo que o Itaú. Entretanto, o Itaú tem uma capilaridade maior, ele já é conhecido como laranjinha entre os seus usuários, ele já tinha o laranja no fundo, o que mudou é que dentro era azul, hoje é branco. Essa foi a maior mudança na identidade visual e mesmo assim, olha que interessante, a galera lembra do Itaú, independente. Aqui algumas pessoas até falam do Banco Inter e tudo, mas a galera remete ao Itaú. Então quer dizer, pensando numa perspectiva de marketing, quem é os mais teóricos em marketing, a galera vai falar que foi um puta erro de branding. Foi horrível essa troca, que não valeu a pena, enfim. Mas se você pensar no consumidor comum, que é quem o Itaú está impactando na realidade, ele não está fazendo essa marca para outros designers avaliarem. Eles querem ver o cliente. E aí que eu falo que é o maior erro dos designers, o maior erro dos marqueteiros, que é o rebranding, o propósito dele é passar uma mensagem para o cliente, para a marca ser lembrada para o cliente. Não importa o que um designer acha, se cumprir o seu papel, muito bem feito. Só que esse rebranding envolve muito mais do que a troca de cores, de fonte e parecer com outro banco. Ele tem muita coisa aqui relacionado à pauta de diversidade. E eu vou te falar que a maioria das empresas que fizeram rebranding ou fazem ações voltadas para o marketing, para a diversidade, acabam se ferrando muito mesmo. A gente vê a questão do Bradesco, que recentemente fez uma propaganda contra o agronegócio, uma propaganda focada, se eu não me engano, no vegetariano, no vegano, enfim, eu não lembro exatamente. E muitas pessoas do agronegócio tiraram seu dinheiro, que é agronegócio que movimenta a maioria do dinheiro aqui no Brasil, tiraram seu dinheiro do Banco Bradesco. Porque foi um erro de marketing. A gente tem isso muito forte no mundo, que é a cultura, e eu vou te passar exatamente o que é cultura woke. Essa cultura é uma cultura de você lacrar,
Basicamente, essa é a tradução para o português. Quando a gente faz filme, quando a gente faz um marketing voltado para lacração, focado na diversidade. E quem caiu muito nisso foi a Ambev. A Ambev, ela fez, acabei escrevendo errado aqui, não vai aparecer a propaganda deles. Foi uma propaganda, se eu não me engano, propaganda da Budweiser. Propaganda Budweiser Woke. Vamos ver se ele aparece aqui. Se eu não me engano, foi essa propaganda que foi uma trans. Na verdade, eles fizeram uma garrafa especial para a comunidade woke, né, para a comunidade LGBTQIA+. Se eu não me engano, essa aqui, eu não sei se é ela, tá? Não lembro da propaganda, mas acho que sim, pelo que é influenciadora digital com latas. Enfim, se eu não me engano, é uma transexual que estava aqui na lata. Não tenho certeza se era isso, mas que irritou muito os conservadores. Então aqui foi uma ação de marketing feita pela Budweiser para uma cultura, que é essa cultura woke de lacração. E a gente tem que parar para pensar. Quem consome mais cerveja no mundo? São homens. Normalmente os homens que consomem cerveja, eles são de uma origem mais conservadora, nos Estados Unidos mais republicana. E quando a gente fala aqui de um brand ou uma ação de marketing focado numa cultura que não está ligado aos valores do seu consumidor, aí é uma ação de marketing errada. O que eles fizeram aqui dentro, eles perderam muito percentual de mercado. Foi uma tática de marketing terrível. A gente pode fazer um vídeo falando só dela. Aqui o propósito é falar do Itaú. Mas eu trouxe esse ponto da cultura woke porque muitas marcas agora estão reavaliando o seu brand, seu posicionamento, sua comunicação de marca para estar mais alinhado com diversidade, posicionamento, atingir mais pessoas, etc. Há quem goste, e aí a gente tem um post que eu achei incrível do Clay, até comecei a seguir ele aqui no LinkedIn, porque são posts interessantes de um head de marketing, uma pessoa que já tem conhecimento da área, que ele, por um lado, gostou muito do rebranding, enquanto outros designers, como o Design for Human, que tem um perfil aí gigante no Instagram, não gostou. E daí você tem esse grande debate, né? O Itaú fez esse lançamento, aqui tem um videozinho super bem produzido, falando aqui, ó, lançando uma nova marca. Toda uma criação de experiência para falar do logo antigo e da mudança de logo. Isso é o que a empresa faz, tá? E normalmente isso viraliza muito no LinkedIn. Quem quiser me segue no LinkedIn, lá também eu vou deixar na descrição para vocês entrarem. Mas você vê que, assim, eu não senti que foi uma diferença tão grande. As curvas do Brasil. Uma coisa que você vê, olha que detalhe pequeno, né? A gente tá aqui como se fosse um aplicativo e eles bateram muito isso de curva, tá vendo? Ó? Tá vendo essa mudança de curva, de curvatura? Ficou um pouco mais redondo aqui dentro. Isso traz uma suavidade maior para a marca, não fica aquele negócio tão rígido para a marca. E eles até falam, a curvatura do Brasil é quente, é laranja, uma nova marca, curvas como o Brasil. Eu achei muito interessante o jeito que eles fizeram isso. E daí, mas eu queria muito ouvir de você nos comentários o que você achou. Eu achei que foi uma troca muito boa. Eu só não gostei da versão final, que pareceu muito a do Inter. Realmente, eu achei que, assim, por começar com o I no começo, Inter, o mesmo logo, eu achei que ficou muito parecido. Eu preferiria se eles tivessem utilizado outra estratégia, mas eu gostei muito do resultado final, assim. Eu acho que se o Inter não tivesse esse mesmo logo, ficaria muito bom. Enfim, então o Banco Inter ficou um pouco bravo com isso, né? E se a gente traz esse post aqui do Clay, eu acho que ele trouxe alguns pontos interessantes de entender um pouco da história do Brasil. Itaú, palavra de origem tupi-guarani, que quer dizer pedra preta. Então, a gente já vê aí alguma coisa referente a Tupi-Guarani, a origem do Brasil. A origem do Brasil, a gente está aí uma tendência de marketing, psicologia das cores, para um ano que vem ser mais voltado para um tom alaranjado, quente, verão, muito isso do Brasil. Posicionamento, mercado financeiro, digitalização, então é óbvio, o azul tradicional, aquele azul escuro tradicional, remete muito banco tradicional, remete muito ao bancão. O Itaú sempre foi a marca referência entre os bancões. Então nada melhor do que eles se digitalizarem e fazerem um rebranding, eles tiverem uma nova identidade visual, para eles não serem olhados mais como o bancão. Enfim, então acho que foi uma troca válida. O marketing tinha que fazer isso eventualmente para não perder para XP, para não perder para Banco Inter, para Nubank, etc. E aí, diversidade, que ele pega muito o aspecto brasileiro, é o banco referência entre brasileiros. Então nada melhor, porque, sinceramente, quando a gente vê aqui outros bancos, Santander é um banco espanhol, então você vê que não tem essa cara de brasileiro. Nubank, ele tem um brand mais digital, mas é roxo.
Roxo é uma das cores mais exóticas do mundo. O Bradesco, vermelho também. Então ele remete muito, ele não tem essa pegada brasileira, quanto o Itaú tem. O Itaú é o banco em questão de marketing, tá muito à frente dos demais. Muito à frente dos demais. E daí ele fala disso aqui também, mas a gente tem que ficar ligado que toda vez que faz um rebranding, que ele apela para a diversidade, seja ela qual for, vai ter um público que não vai gostar. Por conta dessa cultura woke, por conta de posicionamento político. No final das contas, tudo é política. O Itaú, ele tem grande parcela de influência política no Brasil, porque ele é o maior banco. Ele consegue ditar taxa de juros, consegue ditar várias coisas. Então, quando a gente faz uma mudança como essa da percepção do consumidor, se ele olha e fala assim, cara, isso aqui foi só para lacração, não gosto disso, eu vou tirar meu dinheiro do Itaú e vou colocar num banco que representa mais meus valores, vou colocar mais na XP. A XP tem uma tendência mais política, mais pro liberal. Então a pessoa vai mudar o dinheiro dela para o XP. Então tudo isso tem um impacto de longo prazo, de identificação com marca gigantesco. Trabalhar em empresa assim, cara, é sempre muito arriscado fazer um rebranding. É muito necessário às vezes. Isso acontece muito quando a gente tá falando de crises. Crises que acontecem no banco, a empresa caiu em fraude, corrupção, está sendo mal vista no mercado, está com uma percepção negativa, que era esse caso. A gente tinha uma percepção negativa do Itaú por ser o bancão, hoje ele parece ser mais digital. E eu não sei se vocês são correntistas do Itaú, mas eu já adianto para vocês, eu sou cliente do Itaú. O app deles, pelo menos o que eu tenho, mudou completamente. Então mudou em identidade visual, ficou um app mais parecido com banco digital, essas curvaturas, um UX que a gente chama, né, a experiência do cliente, que fica mais agradável, para eles realmente não ficarem atrás do mercado. E quando eu entro um pouco de rebrand, agora para vocês conhecerem outros casos de rebrand, bons casos, casos bons, casos ruins, etc., vamos entrar aqui em alguns que eu acho mais icônico, tá? Primeiro, o do Google, eu acho que é um bom caso de rebranding, a gente pega ali que ele se adaptou. O Google é uma empresa que seta tendências de mercado, então a internet era aquelas fontes mais serifadas, que a gente chama que são esses pezinhos aqui dentro, para uma fonte agora mais clean, que é muito tendência, tanto que a Google quanto a Apple fizeram, de ter um logo completamente, muito parecido com o Itaú, inclusive, os primeiros, mas para algo mais clean, algo mais simples, mais minimalista. O minimalismo dentro do design, ele é algo muito forte, é algo que veio. A gente viu o da Mastercard, por exemplo, que tinha uma fonte que tinha uma sombra, você consegue ver essa sombrinha no Mastercard, tinha muitas setas, muitos elementos visuais, eles simplesmente colocaram o texto embaixo, e eu acho que foi um rebranding muito bom da Mastercard, tá? Eu acho que ele traz aqui essas duas bolas, essa intersecção entre esses círculos, e uma fonte que representa o luxo, a luxúria de você ter um cartão de crédito, Mastercard, papapá. Então, acho que foi um bom caso de rebranding, mas temos casos que foram muito criticados. Pringles foi um rebranding muito impactado e que a galera, confesso que até hoje, assim, tipo, esse cara aqui era extremamente simpático, esse Pringles aqui. Ele tinha gravatinha, tinha um cabelinho. Pô, o cara era malandro. Ele tinha... Porra, você lembra do Pringles, né? O tradicional. Aí, esse excesso de minimalismo, de você querer remover elementos, enfim, a gente traz ali para um logo mais minimalista, que sai o cabelo, virou um calvo, então envelheceu, virou calvo o Pringle. E aí a gente tem um elemento que pouco pessoa repara por causa da cor, que eu acho que foi bem ruim isso. A gente tem um vermelho aqui no fundo, e um vermelho menor que representa a gravatinha dele. Aumentou a gravatinha, mas no vermelho mais escuro. E ficou uma fonte estranha, que ela vai diminuindo e aumenta de novo. Cara, não gostei desse rebranding. Tem quem gosta, mas achei que, mano, o Pringle calvo não ficou bacana. Temos rebrands mais sutis, como o do Spotify, que foi uma mudança de cores e de cor, de fontes de cor, perdão. Do Nubank, que também... Basicamente o que eles fizeram foi fazer um preenchimento, uma troca de fontes também que fique com aquela curvatura. Você vê que é muito duro aqui dentro. Então é uma tendência do branding. Um caso icônico, Burger King, que também, sinceramente, eu prefiro o antigo do Burger King, que é aquele mais tradicional, remete a mais. Mas a gente também, o McDonald's também ele fez um rebrand, então era natural a gente ter isso. O próprio Instagram, um caso icônico, né? Isso aqui, cara, quem lembra dos primeiros iPhones vai lembrar de ter esse app aqui baixado.
E trouxe um caso do Brasil, que acho que foi muito bem feito, uma empresa brasileira, uma empresa do varejo, uma empresa que se identifica muito com o Brasil, que eu acredito que foi muito acertado, que foi a Ponto Frio. A gente teve aqui uma mudança no varejo muito grande, com as entradas de players como o Mercado Livre, como a Amazon, que entraram no Brasil, se digitalizando e se tornando uma marca que você fala assim, mano, eu vou preferir comprar uma geladeira na Amazon, porque vai chegar amanhã em casa, eu não vou ter problema com o clique eu compro, do que ir até Casas Bahia, passar por um vendedor chato, fazer ali Pô, é um saco ali fazer todo aquele negócio. A Ponto Frio, nossa, não sei se vocês tinham essa percepção. Eu ia no shopping, um shopping tinha Ponto Frio, por exemplo. Eu já olhava aquela loja e falei, meu, tá tudo morto aqui, os vendedores tristes, com aquela camisa social, não entrava ninguém na loja. Eu falei, cara, nunca vou comprar uma coisa na Ponto Frio. Tipo, se tornou uma marca que, nossa, ficou... Eu vi esse pinguinzinho e eu falava, mano, nada a ver. Pô, os caras vêm de lá, o que faz isso aqui? Esquece. E daí, a Ponto Frio, se não me engano, ela faz parte de um grupo maior, que é Via Varejo, que agora se chama Via, também foi um rebranding feito, chamava Via Varejo, hoje se chama Via. A Via é dona da Casas Bahia, do Ponto Frio e de outras marcas do varejo. E eles fizeram um rebranding que, pô, tem ali ainda o seu patinho, que eu achei que ficou simpático, o patinho minimalista, e virou só ponto. Fica o branco e preto aqui, um amarelinho, um laranjado também aqui dentro. Isso traz uma sensação de tecnologia, o preto, a luxúria, uma fonte mais minimalista, as curvaturas. Tudo isso traz aqui agora uma percepção de marketing que é algo mais digitalizado. Mesma coisa, Via Varejo. Via Varejo é aquele grupo tradicional. No caso deles, é um caso até mais interessante que envolve mercado financeiro. A Via Varejo, ela tem uma ação na bolsa. E, deixa eu pegar, é Via 3, se não me engano, a ação. Via 3 com 2 is, perdão. A Via 3, eu queria ter um gráfico aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo aqui no Investing. A Via é um caso muito interessante, porque olha como a ação deles caíram com o tempo. Eu vou pegar aqui no último, não dá para pegar um ano? Cara, que absurdo isso aqui. Um mês, um dia, um ano, 5 anos. Olha como a ação da Via Varejo já foi boa em 2020 e olha como ela está hoje no seu menor patamar histórico. Isso aqui foi um caso de rebranding focado no mercado financeiro. Então, antigamente, a Via Varejo, ela se chamava... acho que hoje ela até se chama Casas Bahia, né? Grupo Casas Bahia. Como a ação dela caiu muito ao longo do tempo, foi virando uma piada no mercado. Você foi de Via Varejo, a Via Varejo vai morrer. E, cara, eu posso falar assim, isso pra você, o setor de varejo é muito foda, porque perdi aqui o tom, cadê? A Via Varejo, ela caiu tanto as ações dela que virou uma piada, assim como a Americanas, que teve aquela crise ferrada, aquela crise das dívidas da Americana em recuperação judicial, há mais de 17 horas atrás, demitiu 5 mil colaboradores, cara. Olha que isso, em uma semana, assustador. Então, provavelmente, é uma marca que no futuro bem próximo, se elas continuarem vivas ainda americanas, ela vai fazer um rebranding, porque a percepção do público já foi embora. Hoje tem até uma piada, quando você tá com seus amigos ali, você fala assim, pô, esse cara, um cara morreu, o cara foi demitido, o cara já fala assim, esse cara foi de Americanas. Já virou um termo no mercado. Então é muito provável que no futuro, se a Americanas continuar com uma operação no Brasil e se reestruturar, eles vão fazer um rebranding. Guarda essas palavras que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Assim como a Via Varejo. Caiu tanto a ação dela, perdeu muito o valor de mercado. Hoje uma ação é 53 centavos. Eu já tive essa ação quando estava 16 reais. Sorte que eu vendi, porque senão eu teria perdido muito dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que a Via Varejo vai fazer a Americanas vai fazer um rebranding como a Via fez. Então, era assim o logo deles quando caiu. Virou Via, hoje chama Grupo Casas Bahia. Então, assim, tudo isso é estratégia de mercado. Então, são vários casos de rebranding que a gente tem aqui dentro. Peguei alguns casos que eu não vou mostrar aqui da Adobe, enfim, Discord, são casos mais sutis, casos que a empresa muda até de nome também, que a gente pode falar aqui dentro. Mas é isso que eu queria mostrar. Vamos ver se tem aqui, é da Nokia. Que eu não gostei também. Cara, a Nokia, pô, é legal esse logo. É um logo já moderno para patamares antigos. Aí eles têm essa mania de falar assim, vamos tirar elemento, vamos ser moderninho. Cara, o cara tirou, virou um Aóvia, sei lá, que parece um A, parece um O, parece um V, parece um I. O cara decidiu tirar a perninha para parecer mais... Isso eu acho que é uma escolha de design que eu achei terrível, sendo bem transparente para você, tá?
É pra tentar se encaixar no minimalista, no moderno, mas olha isso aqui. Parece que tá em russo o bagulho, velho. Parece que não é alfabeto, é um... Ó, aqui, eu vou te mostrar. Letra russa. Eu vou abrir pra você, mano, ver que tá errado isso aqui. Letra russa. Não tá legal. Olha isso aqui. Me fala se isso aqui não é russo. Mano, é bizarro isso. É bizarro, é bizarro. Então, assim, gostaram do rebranding do Itaú? Tem muita gente se aprender com o rebranding do Itaú e outros rebrands. Me fala o que você achou no comentário. Espero que tenha gostado. Um abraço e fui.